Em meio às montanhas e vales de Minas Gerais, existe uma pequena cidade chamada Ponte Nova. Uma cidade pacata, cheia de tradições rurais, histórias passadas de geração em geração e, claro, seus mistérios. Entre esses mistérios, há um que se destaca: a lenda da bruxa de Ponte Nova. Mas não se trata de uma simples história de terror para assustar crianças ou causar curiosidade. É uma lenda antiga que mistura relatos reais, testemunhos de moradores e documentos que foram preservados ao longo do tempo, dando um ar de verdade para algo que parece transcender o natural. Tudo começou por volta dos anos 1930 e 1940, quando os primeiros relatos começaram a circular entre as ruas de Ponte Nova. Moradores da cidade, em sua maioria trabalhadores rurais, começaram a falar de uma presença misteriosa, uma figura que surgia em momentos inesperados e que muitos chamavam simplesmente de a bruxa. Mas essa bruxa não era uma figura qualquer. Ela era descrita como uma entidade poderosa, capaz de realizar feitos que ultrapassavam qualquer explicação lógica ou científica. Relatos falam que ela podia mover objetos sem sequer tocar, fazer chover dentro de casas, prever acontecimentos antes que eles ocorressem e até curar doenças consideradas incuráveis pela medicina da época. Por outro lado, esses mesmos relatos também trazem a sensação de medo e respeito. Diziam que a entidade não hesitava em lançar maldições contra aqueles que a desrespeitassem ou tentassem prejudicá-la. Alguns moradores chegaram a relatar que enfrentaram uma névoa densa e ouviram sons estranhos, como se fossem avisos para que se afastassem. Um dos relatos mais marcantes é o de uma noite chuvosa, em que a entidade teria feito chover dentro de uma casa, molhando tudo sem que uma única gota viesse de fora. A chuva misteriosa causou pânico e fascínio ao mesmo tempo entre os moradores da casa, que não conseguiam entender o fenômeno. Outro episódio que marcou a história foi quando um grupo de homens da cidade tentou capturar essa entidade. Dizem que foram perseguidos por uma névoa espessa e por sons inexplicáveis, obrigando-os a fugir e desistir da captura. Desde então, a presença da bruxa passou a ser tratada com mais respeito e cautela. Mas quem, afinal, seria essa entidade? As interpretações são diversas. Alguns moradores mais antigos acreditam que a bruxa seria um espírito ancestral da região, uma guardiã das terras e das tradições. Outros acreditam que se trata de um ser de outro plano, alguém que habita entre o mundo dos vivos e o invisível, podendo transitar entre essas dimensões. Além disso, é importante entender o contexto cultural e social da época. A cidade de Ponte Nova era, e ainda é, uma comunidade muito ligada às suas tradições e crenças populares. Em tempos de pouca ciência e muitos mistérios, fenômenos estranhos eram explicados pela presença do sobrenatural, e figuras como a bruxa se tornavam símbolos de respeito, temor e até proteção. Pesquisadores locais e historiadores que estudaram a lenda encontraram registros em jornais antigos, livros de memórias e documentos da igreja. Essas fontes apontam para a possibilidade de que a bruxa tenha sido, na verdade, uma mulher sábia da comunidade, uma curandeira que usava conhecimentos ancestrais para ajudar os outros, curar doenças e afastar o mal. Contudo, com o passar do tempo, sua imagem foi distorcida pela ignorância, pelo medo e pelas histórias que ganharam força na boca do povo, transformando essa figura em uma entidade enigmática, capaz de tudo, do bem ao mal. Essa ambiguidade da figura da bruxa mostra o quanto o sobrenatural e o medo caminham juntos, criando histórias que servem tanto para explicar o inexplicável, quanto para impor limites sociais e culturais. Mas afinal, qual é o legado da bruxa de Ponte Nova? Ela permanece viva na memória da cidade. Ainda hoje, entre os moradores mais velhos, as histórias circulam em segredo, como se manter viva essa memória fosse uma forma de preservar a própria essência da comunidade. Além disso, a lenda da bruxa nos faz refletir sobre a relação do homem com o desconhecido. Ela nos convida a aceitar que nem tudo pode ser explicado pela razão e que forças invisíveis podem habitar o nosso mundo de formas que só o tempo e o olhar atento podem revelar. Essa história é um convite para que olhemos além da superfície,
questionando o que chamamos de realidade e abrindo espaço para o mistério, a fé e o respeito às tradições. A Bruxa de Ponte Nova não é apenas uma história de medo ou assombração. Ela é um símbolo da complexidade do invisível, do sagrado e do profano, entrelaçados numa pequena cidade mineira que guarda seus segredos com silêncio e reverência. E talvez essa seja a maior verdade dessa lenda. O mistério permanece porque é parte essencial da vida. Um lembrete de que há mais do que os olhos podem ver.